Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje a gente está numa presença ilustre, o professor Duade Antônio Brena, ele que foi coordenador da campanha do Alcione e da Sandra, uma nova prata nova de verdade, que alcançou o êxito nas urnas no último domingo. Ele foi o homem por trás que orquestrou e organizou toda essa turma para alcançar essa vitória. Bom dia, professor Duarte, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios para se apresentar também para a comunidade, para quem não lhe conhece. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta. É uma alegria muito grande estar aqui depois de um processo eleitoral, né, que trouxe um resultado surpreendente para Nova Prata. E a mim coube apenas a missão de ajudar a articular um pouquinho, né, o processo. E que, né, chegou ao resultado que a gente alcançou. Professor, primeira pergunta que a gente sempre faz para um convidado, né, que hoje é um convidado, a gente estava numa rotina de que nós tínhamos aí somente candidatos, prefeito e vice, e a questão política, e um tempo determinado, e perguntas engessadas, porque tinha que conter uma certa isonomia no que deveria ser feito. Então hoje é uma entrevista mais leve, que a gente pode levar uma conversa e um diálogo. Mas sempre a nossa primeira pergunta é: quem é a pessoa que está aqui sendo entrevistada? Então, quem é o professor Duade? Como é que o senhor chega à Nova Prata, professor? Tiago, eu sou um gaúcho passo-fundense, né? Sou natural de Passo Fundo. Eu sou nascido em uma família lá no Mato Castelhano. Meu pai era funcionário da Floresta Nacional de Passo Fundo, do IBAMA, que minha família, uma família numerosa, são 7 filhos, e que meu pai e minha mãe tiveram bastante dificuldade para fazer com que a gente pudesse estudar. E o desejo do meu pai e da minha mãe é de que a gente estudasse. Então, eu muito cedo saí de casa, com 11 anos, para estudar em colégios agrícolas. Eu estudei no Colégio de Sertão, né, interno. Dali eu fui fazer técnico agrícola em Alegrete. E de Alegrete eu fui para Santa Maria para fazer, né, o meu curso superior em engenharia florestal. Santa Maria da Boca do Monte. Santa Maria da Boca do Monte. Como eu era da primeira turma da engenharia florestal lá de Santa Maria, no final do curso, nós fomos convidados a permanecer na universidade, inicialmente por um ano a convite, e depois fiz concurso e lá fiz a minha vida profissional como docente da universidade por 30 anos. E aí lá, depois de cumprir essa missão lá em Santa Maria, né, como eu conheci aqui em Nova Prata, em 73. Eu conheci a minha esposa, inclusive porque viemos, eu como estagiário, estudante, participei de um projeto de pesquisa onde a Fazenda Tupi foi um dos locais onde essa pesquisa se desenvolveu. Ficamos 2 semanas em Nova Prata e eu conheci minha esposa, a Tânia Maria Manfredi, com quem casamos em 77, né? E estamos há 44 anos casados. E agora, quando termino a minha atividade docente em Santa Maria, um dia nós começamos a pensar, olha, nós sempre vivemos longe das nossas famílias. Agora nós temos a possibilidade de ir para perto deles e viemos para Nova Prata. E aqui nos radicamos, já estamos aqui desde 2011. Né? E aí aquela história, né, Tiago? Você não consegue escolher onde nascer, mas tem a prerrogativa de escolher onde você quer viver até os seus últimos dias. E nós escolhemos Nova Prata. Muito bem, professor. Que bom. Eu não escolhi nascer, mas estou aqui, mas escolhi voltar para cá também, porque é uma terra muito boa de se estar. Professor, agora falando da questão dessa campanha que aconteceu nesses últimos meses que a gente veio a público, mas com certeza ela vem se estruturando há bastante tempo. Como foi esse desafio de estruturar uma equipe e lançar um candidato novato na política, né? O candidato tanto Alcione quanto a Sandra não tinham nenhuma experiência pública de envolvimento partidário e político, concorrendo em uma eleição tecnicamente incerta, uma chapa de partido único
contra aí as maiores forças políticas que nós tínhamos no município até então. Não é uma equação simples de colocar no papel, né? Realmente, né? Eu conheci o Alcione num trabalho que nós fizemos na Vipal, né, de um processo, inclusive, da Fazenda Tupi, um processo ambiental bastante difícil. E aí eu tive a primeira oportunidade de trabalhar com o Alcione. E foi muito gratificante esse trabalho, porque conheci, né, o quilate desse advogado. Mas já conhecia-o antes, até porque no nosso casamento, o Lauro e a Tereza, né, a Tere, os seus pais, foram nossos padrinhos, né, dada a amizade que havia entre as famílias. Então eu já acompanhava o Alcione, né, desde muito jovem, né? E chegando aqui em Nova Prata, também eu tenho uma simpatia com o MDB, até em função, né, da nossa irmandade com o Altir, né, que é vereador. E aí, então, comecei a participar, como sabia que o Alcione tinha esse desejo de ser candidato, comecei a acompanhar as reuniões que começaram lá em 2017, eu já participei um pouco mais tarde, mas sabia que eles já estavam, né, se preparando e estudando e preparando essa candidatura. A leitura que se fazia, Tiago, né, né, da política em Nova Prata, mostrava que havia efetivamente necessidade de uma renovação, até né, pela possibilidade que Nova Prata tem e o seu potencial que poderia estar já num patamar maior. E aí, um dos pilares da democracia é efetivamente a alternância de poder. E aqui a gente via que estava restrito, né, a um grupo muito pequeno, a algumas famílias. E aí, então, nos engajamos nessa campanha. E aí começamos também a arquitetar um pouquinho, Tiago, isso em função de experiências que eu tive na política, né, na política universitária. Então, Perfeito. O meu aprendizado político foi lá na Universidade de Santa Maria. Da época do DCE, com certeza. Na época dos diretórios, nós pegamos exatamente ainda o regime militar. Sim. E ali a gente não tinha liberdade para uma expressão maior política, né? Isso aconteceu logo depois, nós não tivemos esse privilégio. Mas eu participei na coordenação de uma campanha para reitor. E aí, para você ter uma ideia, na época, lá nos anos 2000, a universidade tinha 23 mil alunos. 23 mil alunos. Tinha, né, 3.500 funcionários, servidores e 1.200 professores. Se tu somar isso tudo, dá uma comunidade muito parecida com o que é a população de Nova Prata hoje. Perfeito. E a gente tinha que atingir essa comunidade toda num processo, né, eleitoral, né, onde se elegia, né, com um voto universal e depois tinha pesos em função, né, do quociente de participação de cada um dos segmentos. E era um processo muito disputado e também num nível bastante elevado. E ali eu aprendi muito com isso, sabe, Tiago? Ali foi uma primeira experiência, né, de processo político. Posteriormente, eu concorri à direção de um dos centros. A universidade tem 8 centros. O nosso Centro de Ciências Rurais é o maior de todos. Sim. Né? Lá, na época, tinha 4.000 alunos, tinha 200 professores, tinha quase 500 servidores. E aí eu concorri a essa direção do centro e não ganhei por limites. Ficou 49 a 51. Foi outro aprendizado muito grande, né, em relação à questão política, né, e às disputas políticas. Então, aí foi, digamos, o meu início, né, a minha iniciação em termos de política. Trouxemos um pouquinho disso para cá, nas discussões, né, fomos colocando, e de imediato me chamou a atenção, né, Tiago, que havia, né, se notava o desejo de renovação e a necessidade de renovação, e que essa renovação ela seria muito bem vista se tivesse candidatos que não militassem politicamente. Sim. Porque, infelizmente, a gente tem ainda no meio da sociedade
um entendimento de que a política não é uma coisa muito boa. Sim. Né? Lamentavelmente, nós temos isso. Né? Porque, na verdade, a política é inerente ao ser humano. E a gente começa a desenvolver política desde que nasce. Perfeito. Para garantir que a mãe nos amamente, a gente tem que fazer um processo político de chamar a atenção dela, mesmo que seja pelo choro. Não é mesmo? Faz muito sentido, E aí começa todo o processo. E na convivência social, você precisa do outro e você tem que estabelecer uma relação para que a ajuda mútua, né, satisfaça a necessidade de todos. Esse é o princípio básico da política. Então, aqui a gente percebeu que havia essa possibilidade de ter um candidato novo, com uma ideia nova, mas, sobretudo, né, Tiago, o que mais me chamou a atenção e que me conquistou para me inserir nesse processo foi o propósito do Alcione, de doar-se. Ele é um profissional bem-sucedido, e é isso que a sociedade espera e precisa das pessoas. Nós precisamos que as pessoas bem-sucedidas, as pessoas que têm capacidade de mudar as perspectivas e ajudar as pessoas, têm que fazer isso. Esse é um compromisso social do ser humano. E isso que o Alcione está se propondo. Ele está abrindo mão de 4 anos da sua vida proporcional, da sua vida profissional, para se dedicar à Nova Prata. Isso é meritório. E isso é inovador. Isso é diferente. E um processo desse, ele realmente apaixona, né? Porque é assim, ó, é a mesma coisa que a gente estar trabalhando para entidades onde a gente faz trabalho voluntário, né? É similar a isso. Perfeito. Você está se propondo a fazer isso para, né, uma escala maior dentro da municipalidade. É o senso de comunidade. Senso de comunidade. Então, isso que me atraiu muito, né, Tiago, para militar nessa campanha política. E, professor, quais foram os maiores desafios encarados nessa campanha? Desde o ponto do curto espaço de tempo, porque foi uma campanha legalmente menor para fazer as suas atuações do que nós tínhamos em outros pleitos, tanto por conta da questão sanitária. A pandemia trouxe restrições de ir e vir e outras questões, né? Até, né, as questões do enfrentamento dos questionamentos políticos opostos pelos oponentes. Então temos um tripé, né? Temos a questão, um tempo curto, restrição sanitária, e temos toda aquela onda que vinha de perguntas e de questionamentos vindos, obviamente, dos setores políticos contrários a essa candidatura. Tiago, as limitações, as restrições foram, né, todas as possíveis e imagináveis. Então, se não bastasse a pandemia, né, se não bastasse, né, já a dificuldade de fazer com que o processo político se tornasse aquilo que sempre acontece, aquilo que sempre se espera, que o processo político seja uma festa. Sim. Né? Uma campanha política é uma festa. E é a festa que atrai as pessoas, que chama atenção, que faz com que as pessoas pensem, reflitam, analisem. Cria aquele burburinho na cidade. Não foi festa. Lamentavelmente, esse processo político não foi festa, porque você não podia se mobilizar, você não podia fazer reuniões. A gente, às vezes, estava na bandeira laranja, de repente já estava na vermelha, e aí sempre aquele temor de fazer, de contágio, etc. Bom, se não bastasse isso, o Alcione, a Sandra, eu, né, todos fomos contagiados pelo Covid. Sim, mais esse fator. Então, quando iniciou a campanha política, quando nós começamos a trabalhar, nós entramos em convalescença, todos. Todo mundo para casa. Tá? O Alcione, né, não precisou internar, a Sandra foi para o hospital, o Altir foi para o hospital, eu fui para o hospital, fiquei 8 dias no hospital, 2 semanas em casa com febre, né, permanentemente. Sim. E mais 1 semana no hospital. Então, 3 semanas que nós não pudemos trabalhar. Aí você imagina, nesse período tão curto, com todas as dificuldades, ainda nós tivemos que sair de cena durante 3 semanas. Isso ficou bastante judiado. Nesse período ainda, além de tudo, houve um acordo entre as candidaturas alheias, porque a gente não participou disso. Sim.
onde foi feito um acordo no Ministério Público de que não haveria comício, não haveria passeata, não haveria carreata, né? Não haveria nada. Então, assim, puxa, como é que você faz uma campanha política perdendo 3 semanas, num período muito curto, onde nada pode, e aí eu tenho, né, 2 candidatos que são desconhecidos. Como é que você vai fazê-los e torná-los conhecidos? Esse era o desafio gigante. Esse era o desafio gigante. Muito bem. O que foi feito? Mas previamente, Tiago, foi feito, né, um estudo de Nova Prata. E aí, isso é muito importante porque a ciência é algo maravilhoso e que está à disposição das pessoas e que a todo momento está melhorando a vida das pessoas. Veja os avanços que nós temos na medicina, veja né, as maravilhas que nós temos na informática e assim por diante. No comportamento social, aplica-se a ciência também. Então, diante de todas essas dificuldades e o tempo muito curto e exíguo, como é que a gente consegue entender e conhecer rapidamente o que a sociedade de Nova Prata pensa sobre política? Contratamos uma consultoria e fizemos um trabalho em Nova Prata, né, onde entendemos o que o eleitor, né, de todos os segmentos sociais pensavam sobre política. Então, qual era a sua percepção? Quais eram as suas expectativas? Quais eram as suas, né, o que eles esperavam da política e o que eles falavam da política que se pratica em Nova Prata. A partir daí, nós afinamos o nosso plano de governo, né, já dirigido para essas necessidades, para esse diagnóstico que foi feito, né, tentando, né, levar, né, alento e soluções para os problemas principais, né, que a comunidade levantou. Isso não bastava porque precisávamos ainda consolidar, isso a gente faz por amostragem, e uma amostra sempre tem uma margem de erro. Perfeito. Então a gente precisava consolidar isso depois no trabalho, né, de campo. E por isso foi feito esse trabalho intenso, né, de visitação das casas, de conversar com as pessoas, e aí foi comprovando isso tudo. Com isso, nós tínhamos também, Tiago, mais um monitoramento, não para saber em que posição a gente estava, mas da eficácia do trabalho que nós estávamos desenvolvendo e para corrigir rotas. Sim. Então, onde nós estávamos falhando, onde é que nós precisávamos, né, agir mais. Então, esse foi o sentido desse monitoramento. E assim fomos trabalhando, desenvolvendo, né? Era inevitável que a gente utilizasse, né, de uma forma contundente as redes sociais. E aí as redes sociais também, né, têm um alcance enorme, mas ela tem que ter conteúdo, ela tem que ser atrativa, ela tem que levar a mensagem certa, né, para a pessoa que está recebendo, para chamar sua atenção. Né? E aí, felizmente, também montamos uma equipe muito competente nisso, né, que fez um trabalho primoroso. Por sinal, ficou muito bem feito do ponto de vista técnico da rede social, ficou muito bonito. Coordenado pelo Renato Trúculo, Sim. sabe? Que é um expert nisso, né? Um menino fantástico. Também, aí, entendendo isso tudo, né, Tiago, quando iniciamos os debates, né, a gente sabia exatamente, né, quais eram as forças que tínhamos nessa disputa, quais eram as fragilidades, né, quais eram as ameaças e quais eram as oportunidades. E trabalhamos nesse sentido, conhecendo certamente as forças, conhecendo as fragilidades e onde é que a gente tinha que agir. Estruturou um planejamento estratégico. E assim também fizemos, né? Então, tudo foi feito de forma bastante cirúrgica, Tiago, né? Bastante cirúrgica para que a gente pudesse alcançar o objetivo, né, desejado, usando essas ferramentas que nós tínhamos. O senhor falou de redes sociais e a minha próxima pergunta, ela vai nesse encontro. Como é que foi trazer a pessoa do Dr. Alcione Graziotin, advogado, que trabalhou sempre nas entidades, que atuou, conhecido
no meio jurídico, mas como foi trazê-lo de encontro ao povo e como foi colocá-lo nas redes sociais, porque ele sempre foi uma pessoa muito reservada desse ponto de vista de exposição. Como é que foi levar o Alcione para dentro das mídias e levá-lo na porta das casas? Bom, então, nesse contexto todo que estamos, né, falando da montagem, né, da arquitetura da campanha, nós tínhamos aí, então, exatamente essa inovação, Tiago. Então, o fator principal era a novidade. E aí nós tínhamos várias novidades, né? A primeira novidade é um empresário que está se doando, né, para cumprir uma função política. E eu disse muitas vezes ao Alcione, Alcione, a transformação da sociedade ela pode acontecer de duas formas. Tá? Ou você pega e tecnifica políticos, tá? Ou você politiza técnicos. Perfeito. Certo? Isso eu ouvi do diretor da FAO, num congresso em Buenos Aires, e ele disse assim, falando para técnicos, né, disse assim, olha, minha gente, é muito mais fácil politizar técnicos que já têm o conhecimento de base. E vocês têm uma missão enorme nesse mundo, para transformar esse mundo. E eu disse para o Alcione, você é um técnico que precisa ser politizado. Tá? E um técnico de renome, mas um técnico que era conhecido no meio do direito. Né? Perfeito. Tiago, o Alcione não tinha redes sociais. Ele não tinha Facebook, ele não tinha Instagram, ele não tinha nada. Perfeito, isso é uma verdade. A Sandra também não tinha. Tá? Não tinha nada disso. Então, a primeira providência foi criar um Facebook, um Instagram, né, as redes sociais básicas para eles. Tá? E aí começou o processo de torná-los conhecidos. A outra inovação, para fazer uma Nova Prata nova de verdade, foi exatamente isso. A gente percebeu, né, Tiago, de que nas eleições anteriores houve, né, uma falta das mulheres. As mulheres se omitiram muito, inclusive de votar. Sim. Não só de participar, se omitiram de votar. Né? O percentual de omissão, de abstenção nas votações das mulheres foi alto. Isso é uma leitura das urnas de 2016. Sim. Então, isso é uma oportunidade. Quer dizer, se você coloca... Né? Por que isso? Por que as mulheres não estavam sendo atraídas nem para ir votar? Sabe? Quanto mais participar na política. Então, a segunda inovação, vamos colocar uma mulher como vice. E aí, a Sandra. Perfeito. Havia antes um pensamento, e até no trabalho prévio, né, havia uma outra composição que não aconteceu, e aí gerou essa oportunidade que nós... É por aqui. Tá? Então, na verdade, a Sandra se tornou um fator importantíssimo nessa campanha. Né? Porque a Sandra fala direto com as mulheres. Sim. E falou e trouxe. E ainda mais, Tiago, te digo que a Sandra vai fazer um trabalho primoroso nessa administração. Não me recordo agora, posso falhar na memória, né? Mas não me recordo na liderança do Executivo Municipal a presença de uma mulher. Não me vem na cabeça se houve alguma outra vice-prefeita ou se houve uma prefeita em Nova Prata. Acho que isso a gente nunca teve. Pode ser que aconteça, a gente corrige depois para você, mas enfim, é uma inovação sem dúvida nenhuma. A informação de quem conhece a história política, né, da Nova Prata, e o Cláudio Dilda, nosso vereador eleito, né, já nos declarou isso, né? Nunca houve, né, Perfeito, uma mulher assumindo a majoritária. É a primeira vez. Houveram candidaturas, mas eleitas, a Sandra é a primeira. Né? Muito bem. Então, assim, esse desafio, né, Tiago, de torná-los conhecidos em tão pequeno espaço de tempo, foi também outro, né, desafio enorme. E com todas essas restrições enorme, ainda. todas essas restrições. Então, assim, ainda precisamos vencer uma outra, que foi esse acordo dos partidos, né, das candidaturas, de não se fazer nada disso. Aí a gente também teve que romper isso. Sim. Tá? Pedimos ao Ministério Público, né, ou melhor, comunicamos, nos manifestando, dizendo, olha, infelizmente nós não participamos, não pudemos participar ativamente dessa decisão, porque estávamos acometidos com Covid,
e que essa decisão prejudica sobremaneira o nosso candidato. Então, nós estamos rompendo esse acordo. E aí conseguimos fazer alguma coisinha a mais, como essas carreatas, para nós poder divulgar o jingle da campanha. Olha só que coisa, né? Que coisa absurda. A gente não podia divulgar o jingle da campanha a não ser no rádio e nos meios sociais? Sim. Né? Então, para fazer com que o jingle chegasse nas ruas, nós tivemos que romper esse acordo. E foi literalmente um jingle político, porque tu ouvia ele e ele ficava na tua cabeça tocando o dia inteiro. Tem aquela acepção, quando escuta uma música que ela é muito repetida, Ela cola. ela fica colada. E isso acontecia. Uma vez eu comentei com a produção, eu disse, passou um carro por mim tocando a música do Alcione, agora ela fica tocando na cabeça da gente durante bom tempo, porque também foi um outro ponto diferente dessa campanha também. E aí, isso tudo, né? Isso tudo, Tiago, mais um ponto, né? Isso tudo foi analisado, estudado e pensado exatamente para ter esse resultado. Então, um jingle de campanha, se ele for extenso, você não grava. Então, ele foi curtinho, né? Com a mensagem, né, também muito objetiva e que cole no ouvido. Sim. Esse é o objetivo do jingle. Agora, se nós não pudermos divulgar o jingle, não estava adiantando de nada o nosso jingle. Perfeito. E aí, felizmente, nós conseguimos vencer mais essa barreira e aí veicular o nosso jingle na cidade, né, andando em todos os bairros. E aí conseguimos, pelo menos, implementar um pouquinho mais. E olha, te digo que a partir daí começou a criar um pequeno clima de festa. Sim. Certo? Inclusive, quando os nossos carros passavam, né, com o som e o jingle, a gente via as pessoas saírem na sacada, na porta e dançar, tá? Sabe? Isso é maravilhoso. Esse é o clima de festa que a campanha tem que criar. Muito bem. E, professor Duarte, passada a eleição, aquele domingo que deve ter demorado meses para passar, né? Um dia, parece que quando a gente encerrou a sexta-feira à noite, eu disse, bem, esse final de semana ele vai durar, pelo menos na relatividade do tempo, uns 15 dias para chegar até a noite, porque parece que o tempo se arrasta devagar. E o resultado grandioso alcançado, afinal, o agora prefeito eleito, Alcione, alcançou uma margem superior a 2.000 votos ao segundo colocado. E a gente faz uma nota de menção. Ontem recebemos um comunicado do Jornal Popular. O ex-prefeito de Nova Prata, candidato Vitor Plete, está num estado de saúde gravíssimo e a gente passa aí a nossa boa energia e pede as orações para ele que está em tratamento na UTI no Hospital Tacchini. Passado esse período, né, professor Duarte, quais são os planos para a transição de governo agora? Tiago, eu só queria fazer uma menção, se tu me permite. Sim. Né? A gente se preocupou sempre com inovar. Sim. Inovar em todos os sentidos. E uma das inovações que a gente combinou foi de que, no caso de Vitória, a gente faria uma festa diferente. Uma festa sem bebida, Sim. sem álcool, sem foguetório e sem, sabe, desforra com os adversários. Não, Sim. Ninguém ganhou o campeonato. A gente ganhou, né, a oportunidade de agora prestar um serviço. Então, merece confraternização, como aconteceu. E aí nós ficamos emocionados com a reação dos pratenses. Sim. Que foram lá na frente do comitê de uma forma ordeira, alegre. Ali virou festa. Sim. Ali virou festa. Se você olhasse no final da festa, na frente do comitê onde se reuniu, quem sabe 3, 4, 5 mil pessoas ali, que passaram por ali, você não via nenhuma lata no chão, você não via nenhum copo de plástico, você não via nenhum lixo na frente. E isso é Nova Prata, Nova de Verdade. Perfeito. Você mudando paradigmas, né? Houveram alguns disparos de foguete que foi feito na Casa da Rosa, ali em cima, num lugar seguro, não no meio da população. Sim. Tá? Então, isso foi um ponto assim, que a gente combinou e que, quando a gente viu aquele povo lá, a gente disse, bom, o Alcione não só foi eleito hoje, mas já está sendo empossado pela população da Nova Prata. Tá?
Bom, esse é o processo que passou, né, Tiago? Agora a gente está justamente pensando nesse momento agora da transição, porque sempre dividimos claramente, né, as etapas. A primeira etapa era a etapa da campanha e que tínhamos que mobilizar todas as forças para alcançar o resultado que a gente queria. Vencido isso, entramos segunda-feira na segunda etapa. Agora nós temos também outro prazo muito curto para montar a equipe de governo, né? E também tomar pé da situação, como se encontra a prefeitura hoje, né? E aquilo que nós vamos encontrar lá. Então, isso que nós estamos fazendo, o prefeito Volney já entrou em contato com a Alcione, né? Está colocando um secretário à disposição, né, para nos receber e nos dar um local lá para a gente trabalhar e tomar pé da situação. E em paralelo, estamos pensando exatamente agora em componentes, né, em pessoas que estão sendo escolhidos, Tiago, por critério técnico. Tá? Quais são as pessoas que têm, primeiro, que poderiam ter disponibilidade, mas, sobretudo, que tenham conhecimento, tenham expertise, tenham conhecimento para determinada área. E esse é um privilégio que o Alcione e a Sandra têm, porque, como o MDB concorreu sozinho, nós não temos compromisso com ninguém. Com ninguém. Nós não tem prometido, né, nenhum cargo, nós não temos ainda nenhum secretário e não temos nenhum cargo, né, prometido para quem quer que seja. Então, liberdade total para montar a equipe de governo, e é isso, Tiago, que nós estamos fazendo agora, nesse momento. E essa era exatamente a pergunta que eu queria fazer para o senhor, porque isso também muda um pouco o paradigma político que a gente tinha, não só em Nova Prata, mas em outras cidades também. E, aliás, o MDB emplacou um tricampeonato, por assim dizer, porque Veranópolis, Vila Flores e Nova Prata, os 3 candidatos eleitos nas 3 cidades, pertencem ao MDB. Não sei, não tenho certeza se nas outras cidades também a situação é de chapa única, mas aqui em Nova Prata assim ficou. Isso traz uma configuração nova, professor Duarte. Não existe este compromisso de ter com o partido X ou com o partido Y aquela direcionamento de determinadas situações, de determinados cargos. Isso dá uma liberdade para montar a equipe de gestão. Isso dá liberdade e dá uma tranquilidade, né, Tiago, no sentido de você poder chamar as pessoas que gostaria que efetivamente, né, compusesse a equipe. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que fazer composições. Sim. Né, porque ninguém governa sozinho. Perfeito. E agora, Alcione e Sandra são os, né, prefeito e vice de Nova Prata, não do MDB. Sim. Né? Pertencem ao partido, mas vão estar trabalhando com toda a sociedade. E é claro que nós temos, então, né, o plano de governo que foi chancelado nas urnas vai ser executado. E nós vamos querer fazer alianças, sim, né, com quem quiser ajudar a executar esse plano de governo que a sociedade quer. Professor Duarte, agora transição iniciando, importante essa informação de que a atual administração já se coloca à disposição com espaço físico, com o pessoal para montar essa transição. Isso é importante, mostra uma cooperação aí para a transição do próprio município, deixa as diferenças políticas de lado, ok, passou o pleito, seguimos para a próxima etapa. Existe alguma prioridade para o primeiro ano de governo? Esta área será atacada de uma forma mais específica, porque aqui a gente enxerga uma deficiência maior. O que a população pode esperar desse primeiro ano de governo ou desses primeiros 6 meses que virão? Tiago, as necessidades da nossa população, né, são muitas, algumas delas são contínuas, são permanentes. Elas acabam sendo prioridades básicas, e aí vamos colocar saúde, educação, né, segurança e tal. Mas todos os setores precisam ser trabalhados. E aí a gente está trabalhando um pouquinho assim em algumas reflexões, né? Tem coisas que podem ser feitas no segundo dia de governo. Sim. Tá? E tudo que puder ser feito, independente do setor, a gente vai fazer. Né? Nós vamos começar a trabalhar no dia 1º e no dia 2, se for possível, já vamos ter resultado, né? Porque queremos fazer isso
e não vamos hesitar e não vamos, né, estabelecer assim, bom, nós vamos trabalhar só nessa prioridade. Nós temos prioridade, mas todos os setores e todas as áreas, né, de abrangência da prefeitura precisam ser trabalhadas, porque tem necessidades enormes, existem muitas carências e que precisam ser atendidas. Então, a gente quer fazer um leque de trabalho para que a gente possa estruturar os meios, buscar recursos para atender no tempo mais breve possível todos eles. Né? E existe muitos, é claro que alguns eventualmente a gente não vai conseguir, mas não vai faltar empenho e esforço para que isso aconteça. Isso pode acreditar e a nossa população pratense, né, pode ter certeza disso. E, professor, uma pergunta que me surge agora. Existem aí a possibilidade ou já existe o desenho de possíveis articulações junto ao governo estadual, junto ao governo federal, junto ao parlamento em Brasília, aquela questão que foi muito trazida durante a campanha, que se possuem contatos para trazer verbas. Como que o atual governo eleito pretende fazer essa vinculação, já que a gente sabe que no Brasil, infelizmente, boa parte dos nossos recursos estão depositados lá no Planalto Central? Tiago, a gente conversava isso, inclusive, há alguns dias atrás, né? Se não fosse a pandemia e a necessidade desse gasto, né, enorme, né, em função do controle do Covid, o governo federal teria, no caixa do governo, muitos recursos. Porque se há um mérito do governo Bolsonaro, é exatamente fechar as torneiras da corrupção. E isso gera um caixa no governo que a gente não faz ideia. E esse dinheiro estará disponível para estados e municípios. Mas eu não tenho dúvida que no orçamento da União, esses recursos estarão lá. E recursos em Brasília a gente busca de várias formas. Sim. Né? As emendas parlamentares hoje são fundamentais. E o Alcione falou muitas vezes aqui, né, que Nova Prata perdeu sua capacidade de investimento e só fez coisas através de emendas parlamentares. Né? Você imagina, se não tivesse isso, não teríamos feito nada. Perfeito. Então, são importantes. Emenda parlamentar não é privilégio de candidatos. Emenda parlamentar, os nossos parlamentares que estão no Congresso Nacional e que têm, né, uma relação com Nova Prata e com a região, eles têm a obrigação de apoiar. E aí, a Câmara de Vereadores, né, felizmente, tem lá, né, representantes de vários partidos. E todos eles vão buscar, nos seus pares, vão buscar recursos, né, para Nova Prata. Não vai ser para o partido, é o partido que está gestionando, mas vem para Nova Prata. Isso vai acontecer. Inclusive, hoje é quinta-feira, é o prazo para se fazer pedidos de emendas aos parlamentares. Sim. E o Alcione já está fazendo isso agora. Ótimo. Já está pedindo aos nossos parlamentares, e não só do MDB, mas aqueles que nós temos relação, já pedindo que reservem lá para nós, né, recursos nas emendas para determinadas, né, demandas, começando pelo nosso hospital. Sim. Certo? Então, é assim que a gente age e Brasília tem recursos, sempre teve. Né? Perfeito. Eu trabalhei muito em Brasília, né, no governo federal, a gente sabe disso. O que precisa ter, Tiago, e o que faz a diferença são projetos. Perfeito. Quem tiver bons projetos, não falta recurso para bons projetos. E isso o Alcione vai fazer e vai buscar recursos, né, através dos parlamentares e indo a Brasília, que é necessário, né, porque essa relação e essa interlocução nos ministérios, com os parlamentares, é fundamental, porque é lá que a gente descobre o que está acontecendo e o que vai acontecer, e onde é que são as oportunidades de recurso. Professor, a última pergunta a gente recebe aí pela internet dos nossos telespectadores e é a pergunta que não quer calar, né? O professor Doad foi só o coordenador da campanha ou a cidade pode contar com ele nos próximos 4 anos também, auxiliando na administração? O Alcione foi bastante claro depois da eleição, ele disse assim, bom, nós chegamos a esse resultado e ao sucesso da eleição porque nós tivemos um grupo, né, um grupo que abraçou a ideia, que trabalhou de forma dedicada e não mediu esforço, e que agora eu não abro mão de ninguém
para que a gente continue trabalhando na gestão. Então, Tiago, a gente também está comprometido e seria, né, não seria de bom alvitre a gente, né, contribuir para uma eleição e depois chegar e dizer, não, agora daqui para frente se vire que eu vou descansar, né? Perfeito. Então, eu sou soldado, né, e também dentro dessa perspectiva de que a gente precisa dar uma contribuição, né, ou dar um pouquinho daquilo que a gente teve em prol do outro, nós Sim. estamos dispostos a continuar com a Alcione até onde for necessário. Professor Duarte, a conversa está muito boa, dava para estender ela até o meio-dia, mas daí nós ia entrar na grade de programação dos outros programas. Eu deixo agora a palavra à sua disposição para o senhor fazer aí as suas considerações finais e a gente se despedir do telespectador. Tiago, eu queria agradecer aqui a você e a Conecta, né, ao Fabiano, por essa oportunidade. Né, dizer que foi um prazer enorme, né, a gente conhecer tanta gente, mas, sobretudo, né, a gente poder, né, interagir, né, dentro desse processo, de ter contribuído para esse resultado. E dizer que Nova Prata está no caminho certo e que essa administração vai fazer a diferença, né, por várias razões. Nós vamos fazer efetivamente uma Nova Prata nova de verdade. Nova Prata vai dar um salto de qualidade em gestão, e isso tudo não teria sentido se não revertesse em benefício da sociedade. Esse é o que a gente quer, e esse é o bem maior que vai se fazer, né, de ajudar as pessoas que precisam e fazer com que os pratenses como um todo tenham melhores condições, tenham melhor qualidade de vida. Muito obrigado, professor Duarte Brena, pela entrevista, pelos esclarecimentos, pela aula. A experiência do senhor, sem dúvida nenhuma, vai agregar para o nosso município um crescimento exponencial que a gente espera conferir e noticiar, sem dúvida nenhuma, nos próximos 4 anos. Professor, muito obrigado. Muito obrigado, Thiago. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, Beto Guidini retoma dos nossos estúdios.